Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos impulsionam, que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes também, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade está próxima de nós. Só que para alcançá-la e colocá-la dentro do nosso coração, nós precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, nesta sexta-feira, vamos colocar mãos à obra e, para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem dos evangelhos, que é, ou que são, a chave, o mapa da felicidade. Hoje é da segunda epístola de Paulo a Timóteo, onde o apóstolo diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Paulo, muitas vezes, bota o dedo fundo na nossa ferida, né? Quando nos diz, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro de que não tem de que se envergonhar. É. Obreiro que não tem que se envergonhar. Infelizmente, nós, como espíritos imperfeitos, ainda cometemos muitos erros no passado, dos quais a maioria a gente já se arrependeu, mas ainda tem vergonha do nosso comportamento nas encarnações anteriores. Mas é digna de observação e de registro o que coloca Paulo a Timóteo sobre a melhor maneira de nos mostrarmos a Deus. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo, que aspiram um destaque espiritual, o amigo da gentilidade, cuja fé amadurecera em ásperos testemunhos de sofrimento, não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais, não. Ele não pede que louvemos o herói, nem aconselha a demandar para chegar perto de Jesus, alardeando certidões de santidade. Não. Porque quem alardia sua santidade não é santo. Está mentindo, me desculpa. Porque foram poucos os bons espíritos, ou os espíritos superiores, que passaram pelo planeta. E nenhum deles se dizia santo. Então, normalmente aquele que vende essa imagem não é a verdadeira imagem, não. E outra coisa também, não é? O verdadeiro servidor de Jesus, ele não articula regras? Não. Para que não se sobreponha aos outros. Ele sabe que vai sentar lá no último lugar para que seja chamado pelo dono da festa para sentar mais próximo dele. Só que o que acontece conosco? A maioria de nós, quando chega numa festa, quer sentar lá nos primeiros lugares, bem ao lado do dono da festa, não é assim? Pois é. Falta o quê? Falta humildade. Então, a humildade é uma virtude que a gente precisa aprender, precisa colocar dentro do nosso coração. Então, o que nós precisamos fazer é nos apresentar diante de Deus e dos bons espíritos na posição de trabalhador que tem uma consciência tranquila. Ou seja,
que está cumprindo a sua obrigação. E qual é a nossa obrigação? A gente pensa que a nossa obrigação é única e exclusivamente conosco. Só que, de acordo com como nos coloca Jesus, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o servidor de todos aqui na terra. E o próprio Jesus deu o exemplo disso. Ele não lavou os pés dos apóstolos? E esse é o maior exemplo de humildade, porque esse trabalho, naquela época, não tínhamos ônibus, não tínhamos carro, as pessoas andavam a pé ou numa carroça. E as estradas não tinham asfalto, eram estradas empoeiradas. Então, a poeira tomava conta dos pés. E aí, quando alguém chegava numa casa, os escravos lavavam os pés para que ele não sujasse a casa, né? Mas isso era trabalho de escravo. E o que Jesus fez? Nos deu o maior exemplo de humildade. E quando a gente começa a fazer isso, a gente já está com a consciência tranquila porque está cumprindo não só a vontade de Deus, que se expressa pela lei de amor que Jesus veio nos trazer. A lei de amor não pede outra coisa a não ser amar. Não é assim? Então, com certeza todos nós queremos atingir a esfera superior para poder conviver com aqueles que se identificam com o infinito amor. Então, só que para chegar lá, não adianta a gente esperar imunidade perante a lei. Não. A lei divina é perfeita. A cada um de nós segundo nossas obras. E o que é que nós estamos colhendo hoje? O planeta ainda é de provas e expiações, ou seja, um planeta de sofrimento. E se nós estamos encarnados no planeta, é claro que precisamos provar a nossa vontade de evoluir através do quê? Através da lei do amor. Colocando em prática a lei do amor, à medida em que amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo, e o próximo são todos, e Deus não importa qual seja a definição de Deus, eu costumo usar para Deus a definição espírita, que diz que Deus é a inteligência suprema, a causa primária. Mas não importa que alguém veja Deus como um pai, não tem importância. O importante é amá-lo. E aí depois vem a segunda parte. Compreender que todos nós estamos no mesmo barco. E precisamos nos amar. Não importa qual seja o segmento religioso, qual seja o partido político, qual seja a cor da pele, qual seja o modo de pensar. Todos nós temos direito de ser como nós somos e temos o dever de respeitar aqueles que não pensam, não agem como nós. Pense nisso e até a próxima reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.